Saudações acompanhantes do 4 Pontos Cast, o melhor e mais completo canal de comunicação digital da comunidade quatropontense. O meu nome é William Vidal e estamos iniciando as nossas transmissões. Antes de conversar o nosso bate-papo com o nosso convidado especial, não posso esquecer do nosso patrocinador oficial, Time Media Comunicação Digital. Se o seu negócio não está na internet, logo logo você estará sem negócio. Time Media, assessoria e marketing digital. Entre em contato com o telefone que está aparecendo na telinha e converse com Time Media. Hoje no estúdio do 4 Pontos Cast temos a honra de conversar com o Dr. Fernando Frei. Boa noite, Fernando. Tudo bem contigo? Tudo bem, tranquilo. Opa, que bom, tudo maravilha. Muito bem, vamos conversar um pouquinho então. Opa, rapaz do céu, se eu falar pra ti que essa semana aí foi bombástica as nossas caixinhas de perguntas, as pessoas com muita dúvida, né? Nós queremos trazer pessoas de várias áreas, então a área da fisioterapia é uma área que hoje em dia bomba muito, né? Todo mundo algum dia teve ou vai ter algum problema, seja na coluna, seja uma saúde física, seja algum problema muscular. Então, nós fizemos o convite para você, justamente para você trazer novidades, né? E esclarecer um pouco mais da sua área. Para a gente começar o nosso bate-papo, conte um pouquinho de você. Quem que é você? Bem, o pessoal de 4 Pontos já me conhece há alguns aninhos, né, que eu já vivo por aqui. Eu sou fisioterapeuta e também sou especialista na parte de osteopatia. Já atuo há alguns anos por aí. Hoje o pessoal me vê dentro da clínica Saúde Ativa. Então, tem dias que eu estou em 4 Pontos e outros dias em outras cidades, que são pertencentes todas à clínica, né? Então, eu vivo atendendo por aí, correndo o dia inteiro. Você se formou aonde? Qual universidade? Me formei em Toledo pela Unipar, isso em 2016. Aí eu entrei na osteopatia pela Escola de Madrid, então que foram mais 6 anos de especialização. Uhum. Uma dúvida que já surgiu agora. Qual que é a diferença entre um fisioterapeuta e um osteopata? São coisas diferentes? É uma especialização? Na verdade, é uma especialização. Por exemplo, para fazer osteopatia, você tem que ser formado em fisioterapia ou em medicina. Então, são essas duas. Aí você consegue fazer a especialização em osteopatia, certo? Esse curso de osteopatia, ele demora quanto tempo, mais ou menos, assim? Ele tem uma base ali de 5 a 6 anos. Eu ainda peguei um período de pandemia, então ele deu 6 anos, porque a gente faz ele por módulos. Então, cada módulo você vai aprendendo, interagindo, fazendo a prova e por aí vai indo, entendeu? Então, são 6 aninhos de aperfeiçoamento. E o teu curso, você fez ele aonde? Ficou quanto tempo trabalhando na área? Na verdade, assim, eu trabalho com a parte da osteopatia faz agora uns 3 anos, que então eu fiz o curso, estava terminando ele e já comecei a atuar em cima do tratamento, né? Antes disso, como fisioterapeuta, eu trabalho também com a parte de ergonomia que é relacionada às empresas, tá? Então, a parte de saúde ocupacional que a gente acaba fazendo também nas empresas. Então, temos assessoria com algumas empresas e trabalhava mais nisso dali, mas sempre eu tive o interesse na parte de osteopatia, em trabalhar com osteopatia, porque eu gosto dela, que o paciente vem dolorido, a gente trata, ele sai tranquilo, pelo menos sai melhor. Alguns vêm meio travado, saem caminhando tranquilamente, um pouquinho dolorido às vezes, por causa de uma inflamação, alguma coisa, mas é aquela satisfação em falar, nossa, tô melhor, entendeu? Resolveu. Consigo me mexer, consigo olhar para cima e tal. Então essa é a satisfação na parte da osteo que me traz mais alegria. E esse teu início na carreira, você tem algum familiar que já atuava na área ou não? Surgiu como esse interesse em fazer fisioterapia? Na verdade, assim, a gente conhece pelos massagistas que já tiveram na família. Então, alguns antigos, ele era um arrumador de osso e tal, Sim. Aquelas coisas nesse sentido. Tem alguns ancestrais aí que faziam isso dali, certo? Mas eu tive o interesse em começar a mexer com essa área por causa do meu avô. Ele sempre tinha muita dor nas pernas e nas costas. Na época eu não entendia muito, então a minha mãe falou, vai lá, faz um curso de massagem. Fiquei meio assim, fui lá, virei um massagista, entendeu? Fiz um curso de massagem, e daí eu entrei num curso de quiropraxia e tal, então saí de lá achando que sabia muita coisa, então era o doutor para tratar, né? Aí entrei na faculdade e tomei um tombo, porque eu descobri que eu não sabia nada, né? Então fiz ali os meus 5, 6 anos de faculdade e tal,
saí de lá também, achando que sabia tudo em questão de tratamento, essas coisas. Aí a gente entrou na osteopatia, aí o negócio foi diferente. Aí que eu aprendi como tratar uma pessoa, como resolver. Então, hoje é muito fácil, tranquilo. Então, o paciente vem, conversamos com ele e já sabemos o que dá para fazer, o que dá para resolver essa situação aí. Só para a gente entender um pouco mais, qual que é a diferença entre um massagista e a função que você exerce ali de fisioterapeuta, osteopatia? Na verdade, a gente pode dizer que é o conhecimento. Então, quando, por exemplo, eu já fui massagista, então eu sei, fui lá, fiz um curso, são cursos de períodos pequenos, 6 meses, 8 meses, talvez um ano. Então, você pega uma base do que é uma anatomia, do que é um osso, do que é um músculo, te ensinam como esfregar isso para cima e para baixo, a soltar alguma coisa, geralmente é na base da força que o pessoal acaba ensinando, aí tu vai, faz um cursinho de quiropraxia que você aprende a dar umas estraladas, mas não para que você está estralando corretamente, entendeu? Então esse seria o massagista, aí você entra numa osteopatia, numa fisioterapia onde que você aprende totalmente diferente, entendeu? Você consegue tratar um paciente sem ele precisar sofrer, não precisa apertar, não precisa judiar do corpo, você simplesmente vai lá com tranquilidade, resolve facilmente, você aprende para onde que você vai dar uma estralada, se precisa dar uma estralada, e muitas vezes não é necessário, algumas vezes é necessário corrigir alguma coisa para ajustar, então isso é muito variável. Tem um paciente bebê, com bebê você não estrala, entendeu? Você faz algumas técnicazinhas, estiramento, movimentação, mobilidade. Vem um paciente para você, 80 anos, 85 anos, osteoporose, você também não estrala, você não aperta, porque existe uma fragilidade no osso, entendeu? É um osso poroso. Se você apertar, você pode acabar quebrando esse osso. Então, o tratamento ele é bem dinâmico. Cada paciente é individual. Não tem como você falar todo paciente é a mesma coisa. A linha de avaliação, você pode usar a mesma, entendeu? Eu começo avaliando aqui, começa a achar as disfunções que essa pessoa tem, para daí você fazer o tratamento nela, entendeu? A anatomia é a mesma, é com todo, desde um bebê a um adulto, eles têm a mesma anatomia, só que a linha de tratamento é diferente. Então, a ideia é que você consiga corrigir, devolver a mobilidade para essa pessoa sem ela precisar sofrer. Porque muitas vezes já vem sofrido, entendeu? Já vem travado. Nossa, eu tô com as costas doídas, não consigo me levantar, caminhar, pescoço duro. Então, a ideia é que a gente solte, devolva essa função para a pessoa e o corpo dela regenere tranquilamente. Não, inclusive isso já aconteceu uma vez comigo. Teve uma vez que eu acordei do nada e a minha lombar travou, né? Então, justamente assim, eu não conseguia nem respirar de tanta dor. As pessoas que te procuram hoje, mais no sentido de que a pessoa já está com dor, a pessoa faz um preventivo, como que é o atendimento? Hoje, vamos dizer assim, a primeira pessoa que vem a mim sem me conhecer, ela já vem com dor. Então, não tem um que não tenha dor. Todos eles aparecem doloridos. Eu tô machucado. Então você vê casos e casos. Tem aquele caso que caiu ontem, apareceu hoje, tô com uma dor, não sei o que, caí. Beleza, você vai, avalia. O pessoal que já veio comigo já sabe que eu avalio o corpo inteiro, não tem como tratar só um pedacinho, certo? Então, toda avaliação eu acabo avaliando inteiro, mais uma ênfase para aquele lugar. E tem aquele paciente que já passou por uma dúzia de profissionais, já foi em médico, já fez ressonância, já tomou injeção, já passou por uns 4, 5 massagistas, já está 3 anos com dor e não resolve. Então, ele acaba chegando para mim. Então, é aquele negócio, como é que eu vou dizer? Não dá para tratar um pedaço de uma pessoa, você tem que tratar ela como um todo. Então, às vezes, o cara tá com uma dor no ombro direito e não sei o que, não sabe por que vem, já puxaram, já mexeram naquilo lá, e tu vai verificar, avaliar, quando vê isso é fígado. Porque o fígado ele tem uma relação direta com o ombro, isso é do sistema nervoso, entendeu? Então, às vezes você faz um bombeamento de fígado, trata um fígado, some a dor no ombro. Interessante. E isso tem relações com outras partes do corpo também, não, por exemplo, não só o fígado, o estômago também tem algumas relações com dor cervical. Então aquela pessoa que se estressa, fala, nossa, agora dá uma gastrite, não sei o quê. O nervinho do estômago tá aqui em cima, ele sai, vamos pegar o bonequinho aqui, atrás aqui. Então aqui assim sai o nervo que vai pro estômago, que mexe com todas as vísceras. Então você tá com uma tensão cervical, a musculatura tá travando isso daí,
quem que é o responsável é ali em cima, não lá embaixo, entendeu? E daí tu vai dependendo no médico, faz uma avaliação, não acha uma hérnia inguinal, alguma coisa nesse sentido, taca medicamento, dá-lhe um omeprazol para resolver, entendeu? Sim. Dá uma amenizada, só que não é uma correção, não foi corrigido, né? Então, O nosso corpo basicamente é como se fosse um reloginho, né? Se uma peça ali está alertando, tem algum problema. Isso mesmo. A dor em si já é um alerta, né? Que está acontecendo alguma coisa de errado Isso no mesmo. teu corpo, né? Na verdade, sim, eu brinco com... Até falar de forma bruta, assim, a gente brinca com as pacientes e fala, ó, os nervos servem para duas coisas. Mandar e receber informação e a outra coisa é doer. Então, para isso que ele serve. A dor, ela não é uma inimiga. A dor, ela é um alerta. Então, hoje a gente tem dor porque tem alguma coisa errada. Ela vai te alertar e falar, ó, tem algo errado. Ela não vai fazer você rir. Se tá tudo bem, você tá rindo, não tem por que ir atrás. Sim. Só que se tá doendo, é por falar, tem alguma coisinha errada, você tem que dar uma investigada, entendeu? A dor, ela é simplesmente um alerta para nós. Além, assim, de uma dor muscular, uma dor local, por exemplo, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, tem relação com algum problema no nosso corpo ou não? Tem sim. Na verdade, a gente fala na parte da osteopatia, são compensações. O nosso corpo, imagina que ele é uma unidade como um todo. Ele tem que ter movimento, certo? Então, todos os ossinhos, eles têm movimento, desde coluna, essas coisas. Cada articulaçãozinha, ela vai movimentar. As vísceras também têm o seu movimento. O próprio crânio, parece que é um porungo duro, mas ele tem uma movimentação, ele tem algumas fasciazinhas. Se o corpo começa a travar uma e outra coisinha, ele vai levar tranquilamente. Agora, a partir do momento que tem umas 3, 4 coisas ali que bloqueou o movimento, alguma coisa, isso começa a repercutir uma dor. Então, aí que ele começa a aparecer. E tem tipos de dores. Tem aquela dor que está queimando, que é um sinal que está pinçando um nervo, alguma coisa assim. Tem aquela dorzinha que, depende do movimento, dói. Tem aquela dor que você está parado e começa a dar uma queimada. Fala, nossa, tá incomodando. É uma dor ligamentar. Então, assim, a pessoa vem, você tem que saber qual que é o tipo da dor. Por isso você pergunta, tá doendo onde? Ah, tá doendo na lombar? Tudo bem. E como é que é essa dor? Ela belisca, ela dá choque, ela queima, qual que é? Ah, eu sinto quando eu fico muito tempo de pé. Tu sabe que é uma dor ligamentar. Ou seja, o ligamento ele está em tensão. Então não tem por que eu ir lá apertar aquele músculo, porque não é no músculo, é no ligamento. Então a ideia do osteopata é o quê? É como ser um sniper, entendeu? Ele tem que dar o tiro certo. Não é que nem uma metralhadora que sai atirando para tudo, mexendo em tudo. A ideia é você mexer no ponto certo. Então, se você sabe onde você está mexendo, com uma manipulaçãozinha você resolve o problema dele, entendeu? Com uma estiradinha, uma mobilizada ali, você já consegue resolver essa basezinha que é a causa da dor, entendeu? E muitas vezes as pessoas acostumam com essa dor, né? Nunca procuram um profissional, fica sofrendo anos e anos com aquela dor e não vai no especialista certo, né? Isso é. Muito dessa base é por não ter o conhecimento do profissional, né? Então, uma pessoa quando tá com dor, geralmente ela vai no médico, né? Então, clínico geral. Isso, um clínico geral. Então, do clínico geral ele acaba indicando para alguma pessoa, alguma situação nesse sentido que ela deve seguir, né? Caiu, bateu alguma coisa, ortopedista. Tu vai no ortopedista, ele tira uma imagem e tal, você consegue olhar na imagem, muitas vezes falar, não tem nada na imagem, qual que é a ideia? Vou te dar um anti-inflamatório e vai melhorar. Mas isso acaba não melhorando, porque a gente fala assim, vai ser num futuro que nós vamos ter um exame onde que você vai conseguir ver a movimentação da pessoa. Aí eu falo, tá travado isso aqui. Um scanner ali. É um scanner com um movimento. Isso vai ser muito interessante, é o futuro da medicina, certo? Hoje você tem uma imagem onde você olha e fala, não, tem um desgaste aqui, tem uma alteração discal ali, só que você não consegue ver movimento, certo? E qual que é a ideia que tu vem na osteopatia? Eu vou lá e testo os movimentos, entendeu? Tá movimentando, não tá movimentando. Aqui tem um edemazinho, aqui tá meio inchado. Tá um pouco mais vermelho. Então, você já consegue colocar algum diagnóstico melhor e saber o que você precisa tratar, certo? Inclusive ontem eu estava na tua clínica lá pra gente fazer um atendimento e eu sofro, já fazendo uma consulta pública contigo aqui, eu sofro muitas vezes nas minhas corridas com a famosa canelite.
né? Que até um treinador que eu faço, o personal, ele informou que o meu corpo é torto, né? Que um lado do meu corpo é mais alto do que o outro, né? Então, como assim que a gente pode solucionar isso? É uma liberação? É algum tipo de palmilha que eu posso utilizar para equilibrar meu corpo? Ou não, isso não tem solução? Tem solução. Na verdade, assim, isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que elas têm um membro que é mais curto que o outro, então isso gera uma adaptação desde a base do quadril, nas pernas, na coluna. Então isso vai indo conforme o desenvolvimento. Dependendo o grau de adaptação ou o grau que está um encurtamento de uma perna para outra, é necessário o uso de palmilhas. Pequenos graus, menos de 1 centímetro, alguma coisa assim, o nosso corpo se adapta sozinho, então não há necessidade. É claro, tem a necessidade estética às vezes, então, eu quero estar bem retinho, então usa-se uma palmilha de correção. Muitas vezes, o que acontece? Vem a pessoa e fala, nossa, eu tô torto, não sei o que, você vai lá, olha, ela tem a mesma distância das pernas, não tem um encurtamento de membro. Esse sim é um caso onde a gente trata e já corrige. Uma adaptação de quadril. O nosso quadril, quando a gente caminha, ele tem que fazer um rebolado, certo? Esse rebolado acontece na base de baixo inferior aqui, aonde ele vai se movimentando. Se você trava o quadril anterior ou posterior, ele vai te dar uma perna curta, uma perna comprida, onde você vai deitar e vai olhar lá embaixo nos ossinhos do tornozelo, se um tá mais alto, outro tá mais baixo, ali você consegue identificar se tá com isso dali. Então, essa adaptaçãozinha ali que causa essa alteração. Desequilíbrio. E esse desequilíbrio. E esse desequilíbrio ali faz com que a musculatura ela trabalhe de forma um pouco alterada. E isso começa, quando você precisa de muita execução nela, começa a gerar inflamação. A tal da canelite acontece por isso dali. Então, ela acaba bloqueando alguns ossinhos, acaba travando um pouco do movimento, por um processo de defesa. O nosso corpo ele vai travando para defender. Que nem você falou, nossa, acordei travado. Então, você acorda travado por quê? Porque era para evitar uma lesão, entendeu? O nosso corpo ele vai chegar a um ponto que, eu tô... limite dele. Isso, eu tô carregando um peso, alguma coisa, eu travei. Você travou por quê? Porque teu corpo travou isso dali para te proteger de uma lesão pior, entendeu? Então, tem essas alteraçõezinhas que ele acaba fazendo. O nosso corpo ele é muito esperto, então ele tem os seus processos automáticos. E esse processo de defesa é mais ou menos isso. É que nem você imaginar, eu tenho uma chapa quente aqui, você não sabe. Na hora que você taca a mão, em milissegundos você tira. É um processo automático de defesa do corpo. A mesma coisa para o sistema muscular. Então, antes de você ter uma lesão, ele vai lá e te segura, entendeu? Te gera dor para você parar e falar, opa, alguma coisa aconteceu, alguma coisa tem errado, entendeu? E de certa forma, recebo o paciente que fala assim, travei por uns 2 dias, no terceiro, no quarto eu comecei a ficar bem e tal, aí ficou bom. Mas ontem eu travei de novo, aí eu vim, porque tá mais feio. O que que acontece? O corpo ele vai dar um sinal inicial. A gente vai te dar uma travadinha, você fica uns 2, 3 dias meio dolorido. Isso acaba passando. Por quê? Porque ele solta de novo, ele fala, não, agora passou o perigo, tudo bem, não tem problema, vai lá. Só que aí você vai trabalhando, mexendo, não sei o quê, mas não foi corrigido. Fica aquele pequeno incômodo Fica ali, tipo, você faz alguma coisinha e tal. Só que aí quando você vai pegar pesado de novo, ele vai lá e te trava. Só que ele te trava muito pior, ao ponto de você não ir nem pra frente nem pra trás. Aí que eles aparecem na clínica, entendeu? Pra resolver isso. Então, muitas vezes, consegue se resolver facilmente, mas tem vezes que leva 1, 2 vezes para conseguir liberar totalmente, né? Porque cada corpo responde de uma forma, cada paciente é diferente, nenhum é igual do outro, entendeu? Que às vezes, você mexeu no fulano tal, ficou bom, também quero. Na primeira vez resolveu o problema. Na primeira vez resolveu. Falou, peraí, não é bem assim, então vamos avaliar, vamos ver se a gente consegue resolver facilmente. A maioria dos meus pacientes resolve-se facilmente porque são estruturais, ainda por não conhecerem direito o que eu faço. Por exemplo, a osteopatia, ela mexe com o estrutural, ossos, músculos, tendões, ligamentos, mas ela também mexe com o crânio e mexe com vísceras. Então, às vezes, chega paciente lá, eu começo a fazer pergunta, ele fica meio estranho. Fala, eu vim por causa de uma dor nas costas, você está perguntando se meu intestino funciona? Se eu tenho gastrite, se eu tenho azia, se eu fico inchado, essas coisas nesse sentido. Por quê? Porque tudo tem ligação. Então, a gente vai investigando, porque às vezes a tua dor na lombar, ela pode ser mais relacionada a um intestino preso.
entendeu? Então Não tem sabia. essa relação, isso mesmo. Então é que nem eu falo, o corpo é uma unidade, você tem que resolver toda ela. Não adianta mexer num pedaço e não mexer no outro, né? Então acontece muito. O pessoal vem com dor na lombar, uma dor estranha, não sabe por quê. Determinada hora do dia começa a acontecer essa dor, de repente ela para e vem lá achando que é uma dorzinha na lombar, ou rim, alguma coisa nesse sentido. Aí você vai ver um intestino meio travado, algo do tipo. Você vai lá, mobiliza, solta o intestino, manda ela testar o movimento e fala, olha, não é que resolveu a dor, entendeu? Então tem toda essa relação. É claro que existem os pilares, né? Então hoje a gente trabalha com... Eu falo assim, existem 3 pilares para você ter um corpo perfeito. O primeiro pilar, o estrutural, que eu trabalho. Então, eu trabalho com essa parte estrutural para resolver, corrigir fazer um alinhamento e um balanceamento, Sim. vamos dizer assim, para a pessoa ficar 100%. Mas também existe outro pilar, que é o alimentar. Então, o que você come vai definir como é que você é, e também tem a parte psicológica. Se você tem esses 3 em equilíbrio, você não vai ter problema, entendeu? Por que a gente fala a parte psicológica? Imagine que você é uma pessoa estressada, trabalha o dia inteiro, fica puto da vida, começa a gerar dor. Por quê? Porque é um processo do seu corpo de defesa, entendeu? Ele vai te travar porque você está muito estressado. A mente da pessoa A mente da pessoa produz dor nela para dar um alerta, entendeu? Ela não tem como falar, meu, você tá ruim, como é que eu vou fazer? Vou te gerar dor. Você tá com dor, você fala, opa, tem alguma coisa errada, entendeu? E aí que vai dar aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça latente. Enxaqueca, por exemplo, tendo até bastante enxaqueca, né? Muitas vezes vem por outra coisa, mas a gente acaba perguntando, fala, tem enxaqueca, vertigem, tontura, zumbido no ouvido, mandíbula estrala, alguma coisa nesse sentido, né? A pessoa fica, não, tenho sim, isso eu tenho, não consigo dormir direito, acordo com o pescoço meio duro, eu tenho enxaqueca todo dia, final de tarde e tal, então... Tem essas relações. Já acordo com enxaqueca. O que é essa bendita enxaqueca? Nós temos sistemas musculares na coluna, por exemplo. Esse sistema muscular, ele faz com que a gente movimente, certo? Tem os ligamentos ali para segurar também. Só que o que acontece? Nós temos algo muito legal aqui, que é uma artériazinha que ela passa entre a cervical. Então, a artéria vertebral, ela vai passando dentro da cervical, que ela tem um furinho exclusivo para isso. Imagina que você está com uma tensão muscular toda generalizada aqui, segurando, e isso vai trancando um pouco do canal, certo? Então, ele trava um pouco esse sistema arterial. Quando você tem um sistema arterial, muita tensão, ele reduz o calibre de sangue que vai para a cabeça, vamos dizer brutamente desse jeito, né? E isso te provoca enxaqueca. Certo? Por quê? Porque não está circulando de forma adequada. Pode ser também alguma tensão que a gente chama de fáscias, que é o trabalho de fáscias. As fáscias também, elas têm que correr livremente. Se você está com muita tensão, a fáscia vai prendendo, isso também provoca uma diminuição de movimento, enxaqueca, certo? Dentro da cabeça, muitas vezes, eu fui uma criança que caiu muito, bati muita cabeça. 2 anos atrás tive um acidente de carro e não sei o que, agora eu tenho dor de cabeça direto. Por quê? Pode ter alguma adaptação do crânio. Então, os nossos ossinhos que precisam se movimentar e tal, tu recebeu uma pancada de lado, isso pode ter prendido um pouco esse movimento, isso te provoca dor de cabeça, enxaqueca, dor no fundo do olho e tal, vista cansada, então isso tudo tem uma relação, certo? E isso quase certeza deve ocorrer muito com profissionais que ficam o dia inteiro sentados, né? Por exemplo, um sedentário. Alguém que trabalha numa cooperativa de crédito, um banco, um escritório de advocacia, pessoas que ficam muito tempo sentadas na mesma posição, vai começar a ter aquela dor de cabeça, aí vai na farmácia ali, vai comprar um remédio para dor de cabeça, mas isso nunca vai passar, né? Porque enquanto você não fizer esse tratamento correto, a pessoa vai continuar com dor, isso, né? A gente fala a pessoa que fica muito tempo sentada, geralmente já é um pouco mais sedentário. Por exemplo, os meus pacientes que vêm lá, eu já pergunto, dentre todas elas, faz atividade física? Aí eles não dá tempo, e não sei o que. Pô, eu vou te corrigir, vou te alinhar, só que eu preciso que você faça pelo menos um pouco de atividade física. Por quê? Para você movimentar. É necessário o corpo ter movimento. Quanto menos você se movimenta, mais fácil de você ter dor, entendeu? Porque o corpo, nós somos produzidos para nos movimentar. A gente vem de uma evolução do macaco e tal, Neandertal, essas coisas, todos eles se movimentavam. Aí a evolução chegou a tanto que hoje o trabalho é sentado, o trabalho é estudando, o trabalho é mais parado.
essa parar muito tempo ali, isso acaba provocando algumas disfunçõezinhas no corpo. Então, os ligamentozinhos acabam sobrecarregando e tal, e eles precisam de movimento, então isso ajuda. Outra relação, o remédio. O remédio é para remediar, ele não é para consertar, entendeu? Então, a ideia do remédio é o quê? Você tá com uma inflamação, você toma um remédio por um período, ele vai te recuperar. Ah, eu tenho um sopro no coração, alguma coisa nesse sentido. Você vai tomar um remédio para te auxiliar. Então, a ideia do remédio, ela não é te corrigir, é ser um paliativo para te auxiliar nesse fator, né? Então, assim, o que o pessoal vem para mim é para mim corrigir o problema, certo? Então, de certa forma, conseguimos resolver muita coisa. Então, tem que primeiro investigar e ver, que nem eu falo assim, você usa muita força para trabalhar, você sai cansado? Alguns pacientes perguntam, eu falo assim, eu não uso força, o meu cansaço não é físico, ele é um cansaço mais mental para ficar pensando no que eu preciso fazer, como eu vou soltar isso, como é que eu vou liberar, o que pode estar acontecendo com esse paciente, entendeu? Aquela tensão do corpo da pessoa. Enquanto tu vai mexendo na pessoa, tu vai pensando a várias formas do que pode estar acontecendo, entendeu? Tu coloca a mão em cima, a minha ferramenta hoje é minha mão, entendeu? Então, às vezes, que nem eu brinco, eu posso estar tratando você de olho fechado. Bota uma venda, eu vou tratando. A ideia é me encostar. Aonde eu encosto, eu sei se tem alguma coisa ou não. Alguns pacientes brincam, mas esses teus dedinhos são bons para achar problema. Eu falei, eles são produzidos para isso, entendeu? Então é tudo no tato. O negócio é encostar. Fray, aproveitando a oportunidade de você ter trazido esses objetos aqui, o que é o famoso bico de papagaio? O bico de papagaio, ele acontece, geralmente existem vários tipos. Tem uns que até acontecem em joelho, dependendo a articulação. Mas o mais comum que a gente escuta falar é o bico de papagaio na coluna. O que acontece? Por exemplo, mostrando aqui, nós temos duas vértebras, correto? Imagina que aqui nessa vértebra vai crescer uma pontinha do osso. Então, bico de papagaio é quando você já tem um pouco de idade. Então, ele nasce uma pontinha do osso que pode cutucar algum nervo ou cutucar o disquinho em si, entendeu? Por quê? Porque o osso vai ficando velho, ele vai se juntando. Então, imagina que ele vai criar umas pontas ósseas. Essas pontas ósseas são os bicos de papagaio. Dependendo aonde está localizado esse bico de papagaio, não é necessário mexer porque não vai incomodar. Só que, por exemplo, na coluna, se o bico de papagaio ele nasce para a parte de trás, ele pode beliscar alguns nervinhos e isso provoca dor, entendeu? Entendi. Aquele jargão popular que o pessoal fala assim, nossa, hoje eu tô com umas dor no osso, né? Umas dor no osso, né? O osso vai sentir dor ou não? Não é uma transmissão? Sim, o osso ele tem capacidade de sentir dor porque existe um negócio chamado periósteo. O periósteo é uma pelezinha bem fina que tem por cima do osso e nessa pelezinha ela tem nervos. Então nós temos muitas terminações nervosas e o osso ele pode sentir dor. Por isso você dá uma pancadinha na canela, ela dói, entendeu? Então você dá uma pancada no meio da perna aqui em cima, não vai doer o osso porque tem um monte de músculo na frente, entendeu? Só que sim, o osso ele tem a capacidade de sentir dor por causa de um negócio chamado periósteo. Aproveitando essa ideia também que você comentou, que o bico de papagaio dá em pessoas de mais idade. Hoje o teu público, no geral, é o quê? São pessoas mais de idade, são jovens, são crianças? Eu, na verdade, assim, hoje, em 4 Pontos, por exemplo, o meu público, ele é bem variado. Eu atendo desde bebê, né? Desde que a pessoa nasceu com segundo dia já dá para atender, certo? Até no primeiro dia, porque você tem uma ideia, na França, existem osteopatas que estão na sala de parto. Então, o nenê nasceu, passa ali com a mãe, tira uma foto, alguma coisa assim. Quando vai ir para um profissional, o primeiro profissional que atende essa criança é um osteopata. Isso tanto para ver com relação a alguma escoliose, alguma disfunção, um quesito de torcicolo. A gente fala muito de crânio, o crânio do bebê. O bebê tá com a cabeça torta, o bebê parece que a cabeça de ovo, entendeu? Isso são adaptações que acontecem, são as tais escolioses cranianas, entendeu? Então, desde ali já começa um atendimento para fazer num bebezinho. Então, assim, no bebê é muito legal de se fazer osteopatia, porque você evita muitos problemas futuros. Você evita escolioses, você evita algumas lesões que a criança pode ter no futuro, tá? Então, dor, cólica, essas coisas, tudo é tratável.
Quanto antes, melhor. E os meus pacientes mais velhinhos, o que eu atendi mais velho até hoje, acho que tinha 96 anos. Então, ele veio para mim com uma dor nas costas, mas ali já era um caso bem grave, porque tinha várias artroses relacionadas à coluna lombar e tal. Mas veio bem travadão, coitado, quase não conseguiu deitar na maca, mas conseguiu sair caminhando tranquilamente, um pouco dolorido porque ainda ficava, certo? Tinha-se as suas limitações, mas pelo menos deu para dizer que 80% da dor dele sumiu, saiu super feliz, né? Então, atendo de todas as idades, tenho vários e vários públicos. Vamos dizer, a linha de público maior, eu acho que hoje dá para se dizer entre os 40 a 65 anos, é o que mais me procura. Mais de situações de acidente ou de dor, né? Isso mesmo, é bem variável. Tem aquelas pessoas que já passaram por uma dúzia de profissionais e chegou ali, já tem há 2, 3 anos uma dor. Tem pessoas que caiu ontem, veio, hoje está com dor, então isso varia muito. Então eu pego casos bem tranquilos, que é de resolver rápido, e tem casos que demoram um pouquinho mais, que tem várias alterações e várias disfunções. Quanto mais tempo a pessoa tá com incômodo, tá com dores diferentes que acaba surgindo, mais adaptação ela tem, requer mais tempo de tratamento, certo? Agora, uma pessoa que caiu semana passada, deu uma torcida no pé, alguma coisa nesse sentido, corrige seu pé, verifica o joelho, verifica o quadril, a lombar, torácica, cervical e a cabeça. Conjunto. Pode haver alguma adaptação, como não? Mas muito comum ter. Entendeu? O nosso corpo ele se adapta muito rápido, ele é bem esperto para isso. Então, você pode ter torcido o pé hoje, amanhã ele já começa a gerar uma pequena adaptação, onde é que ele vai pegar um pouco no joelho, o teu quadril também se adapta, porque você não está pisando direito, você está compensando. Então, isso tudo vai gerando uma adaptaçãozinha, certo? Aproveitando essa oportunidade, esse assunto que você falou que sim, tratar bebê com fisioterapeuta, eu nunca ouvi falar. Então, assim, muitas vezes tem mães que vão no pediatra, né, que é o especialista para criança, Isso. e a criança ali tem um problema ali de uma dor na barriga, uma dor que de repente não é identificado. Então é muito interessante, então o pai, a mãe, procurar também um fisioterapeuta para fazer uma análise, né? Isso. Quais são os problemas mais comuns em bebês? Em bebê, para quem é pai e mãe, vai saber que é a tal da cólica ou torcicolo, entendeu? Que são coisas identificáveis por eles. A cólica é uma das que mais aparece, entendeu? O que acontece? A criança nasce, na segunda, terceira semana começa a gerar uma cólica, uma intolerânciazinha. Por quê? Porque esse processo ainda está desenvolvendo no bebê. Então, o estômago dele está se desenvolvendo, ele não está totalmente formado. Isso pode gerar essas adaptaçõezinhas. Então, como osteopata, a gente tem algumas técnicas para tratar, para melhorar isso dali. Muitas vezes ele tem cólica, ele tem incômodo intestinal, alguma coisa por uma relação craniana, tá? Então, o nervinho que vai para o estômago, que vai para as vísceras, ele está aqui no crânio, ele sai do crânio aqui. Então, a gente tem que tratar ali em cima no crânio, verificar se está tudo certinho com ele, para daí melhorar essa situação dele. Mas o campeão sempre é cólica nos bebezinhos, né? Uhum. Pelo menos ali do 0 aos 3, 4 meses até, né? Mas é facilmente até ele falar tratar, assim, ó pai, eu tô com uma dor aqui, né? você não consegue identificar, então o fisioterapeuta é Isso o profissional para avaliar. É isso mesmo. Às vezes, mas o que a gente trata é na osteopatia. Ah, tá. A fisioterapia em si, ela vai tratar o bebê a partir ali dos 2 a 3 meses em diante, quando é alguma relação com torcicolo, certo? Começa a se tratar mais ali por 8, 9 meses, quando o bebê tem alguma adaptação, algo dessa espécie. Isso varia muito de caso para caso, certo? O fisioterapeuta em si, quando sai da faculdade, a gente tem uma base da pediatria, né? E na especialização de osteopatia se aprofunda um pouco mais com o raciocínio osteopático, que é diferente já dessa relação. Então, na osteopatia existem muitas ferramentas para tratar bebê. Até tem especializações de osteopatia relacionadas a bebês, entendeu? Eu ainda não sou especializado em bebezinhos, mas eu consigo diagnosticar e verificar muita coisa que dá para ser tratado. Caso tenha alguma coisa mais grave, eu já acabo indicando para uns amigos meus que são especialistas em bebês. Eu tenho amigos que só trabalham com bebês, então eles não trabalham com adultos, é só bebezinho. Então acaba indicando para frente. Bem interessante. Eu fico batendo bastante na tecla a respeito das pessoas que procuram você com dor. Mas assim, eu vi um caso bem interessante
no Campeonato Mundial de Fisiculturismo, que tem um brasileiro Ramondino, em que ele foi para a prova de fisiculturismo, né? E quando ele foi fazer a pesagem dele e a medição, o tamanho dele não dava com o peso. E ele quase perdeu a final do campeonato, porque ele falou que tinha uma altura, mas no dia do campeonato não tinha. E o que aconteceu? Eles deram um tempo dele de meia hora para ele se recompor, né? E eu achei interessante, não sei se era um osteopata que fez isso, ele fez um procedimento de liberação muscular dele, né? Porque ele estava uma semana inteira muito intenso devido à final do campeonato, e ele conseguiu, em meia hora, conseguir 2 centímetros de altura para bater exatamente o tamanho e a altura dele. Os atletas de finais de semana, aquele atleta profissional que seja um atleta profissional ou amador, que faz ali um futebol, faz um karatê, faz um jiu-jitsu, você recomenda ele fazer um preventivo, fazer uma consulta com você para fazer uma avaliação no corpo dele antes de um campeonato ou alguma coisa assim ou não? É interessante, com certeza é interessante. O que acontece? Nem toda vez vem pacientes com dores, certo? Eu tenho pacientes que vêm para fazer um preventivo, mas por quê? Já me conhecem e sabem a importância da osteopatia para a vida deles, entendeu? Nem todos procuram quando estão doloridos, a maioria sim, mas a prevenção é muito importante com relação a isso dali. Então, ali na prevenção, a gente avalia, verifica se tem alguma coisinha que é necessário mexer, tratar, já para evitar que isso piore, para não chegar ao ponto de travar, algo dessa espécie, né? Mas sim, é muito bom. Com relação a esse atleta ali, eu também já vi esse caso, é muito interessante. Foi feito algumas liberações miofaciais e também estiramentos. Porque se você quer ver um caso interessante, de manhã cedo você se mede. Acordou, se mediu. Final do dia você vai estar com 1 centímetro, um pouco a menos, entendeu? Porque de noite a ideia é o quê? A nossa coluna se recupera, então esses disquinhos delas aqui, que são os disquinhos, as famosas hérnias de discos que pode acontecer nele, isso dali ele volta o descanso faz com que entre líquido novamente dentro dela, melhora a absorção desse disco, então isso faz com que você ganhe alguns centímetrozinhos à noite, entendeu? Então por isso que de manhã cedo você é maior do que no final do dia. Então tem isso dali. E geralmente o pessoal que tem uma hérnia de disco, alguma coisa, de manhã cedo acorda muito bem, tranquilo. Final do dia fala, nossa, tá incomodando minha hérnia. Por quê? Porque você passou o dia inteiro caminhando e o disco ele serve como amortecimento. Então ele reduz um pouquinho. São milímetros, mas é em milímetros em tantos disquinhos. Então isso no final do dia acaba te dando uma diferença. Certo? Show, show. Muito bacana. Uma pergunta que você deve receber diariamente nas suas consultas é assim, eu cheguei no teu consultório, fiz uma consulta contigo, você fez um tratamento comigo, com quanto tempo que eu tenho que voltar para consultar com você novamente? Isso é bem variável, certo? Tem paciente, de paciente para paciente. Tem paciente que vem uma vez, ainda sobra alguma coisa, eu peço para ele retornar. E tem pacientes que já liberam na primeira sessão, que é a maioria. Que, vamos dizer, o pessoal que me procura é mais a parte estrutural. Então ele caiu, bateu, travou alguma coisa, você vai e libera, tá liberado. Se estiver incomodando, tu me avisa. Se não estiver incomodando, segue a vida, segue o baile, entendeu? Mas passe pelo menos 2 vezes por ano para dar uma alinhada, dar uma verificada para ver se está tudo certinho, antes do BO ficar pior. Exato, a prevenção, né? Isso mesmo. Bacana, bacana. Você tinha falado no começo da entrevista, do nosso bate-papo aqui, a respeito da tua clínica, que você faz ali uma parte de assistência às empresas. Você poderia comentar um pouquinho como que funciona? Sim, a gente faz hoje todo o sistema de saúde ocupacional, aqui em Quatro Pontos, Nova Santa Rosa e Toledo. Então a gente trata, produzimos os programas de PCMSO, PGR, LTCAT, são documentos que as empresas necessitam, são documentos legais, certo? E com esses documentos legais elas têm algumas obrigações com relação a fazer um periódico, um demissional, um admissional. Então isso tudo a gente acaba fazendo aqui na empresa. E também tratamos com a parte de ergonomia. O que seria ergonomia? Seria
uma adaptação das máquinas para o trabalhador. Então, para você conseguir trabalhar confortavelmente, sentar uma melhor cadeira, uma mesa do tamanho correto, um computador numa certa distância que é preciso utilizar, para você não ficar se entortando para conseguir trabalhar, certo? Isso desde a parte administrativa, tanto com a área produtiva. Por exemplo, uma fábrica de ração, algo da espécie. Então, assim, o pessoal tem que ficar carregando peso, deslocando e tal. Então, existem melhorias que a gente acaba propondo. E também investigando nessas empresas, caso o funcionário se machuque alguma coisa, se tem relação com a função que ele exerce ou não, certo? Porque às vezes acaba aparecendo uns atestados meio estranho, a gente olha e fala, não, esse atestado não tem relação com a função que ele exerce, certo? Então não tem, não se torna uma doença ocupacional, ok? Então isso é o que a gente acaba fazendo um pouquinho ali. Tem algumas outras coisinhas legais que o meu sócio, ele que manja mais isso daí, ele consegue explicar bem. E aproveitando já para vender o teu jabá, aqui em Quatro Pontes, aonde fica a tua clínica? A minha clínica aqui fica do lado do restaurante do Faustão, que é, vamos dizer, o melhor ponto de referência. Encontra bem tranquilo. Em Nova Santa Rosa? Nova Santa Rosa, ela fica a uma quadra do posto de saúde, na lateral, a Clínica Saúde Ativa. Além disso, você atende em outras localidades? Isso, Toledo? Eu atendo em Toledo também, que nós temos uma clínica lá, e em Tupãssi. Lá em Tupãssi também acabamos atendendo. Lá nós temos uma clínica exclusivamente de fisioterapia. Então, prestamos serviço lá já faz agora 4 anos. Foi a nossa primeira clínica que nós abrimos, foi em Tupãssi. Aí, em sequência, abrimos aqui em Quatro Pontes, Nova Santa Rosa e agora em Toledo. E já estamos pensando em abrir mais uma em Palotina e fomos convidados a abrir em Chapecó. Excelente, excelente. Parabéns, parabéns. Para não alongar muito a nossa conversa, nós abrimos durante a semana aí uma caixinha de perguntas em que os nossos seguidores elaboraram algumas dúvidas, algumas perguntas para a gente fazer para ti. E uma delas está relacionada aos estralos. Eu tenho mania de ficar fazendo isso daqui, ó, estralando. O que é esse estralar do dedo, do corpo? O estralar, ele é muito variável. Tem pessoas que têm uma facilidade maior, tem pessoas que não conseguem estralar. Mas o que é esse barulhinho? Imagina que entre uma articulação e a outra, elas estão encostadas, existe uma cápsula em redor e dentro delas existe um pequeno acúmulo de oxigênio, de um gás, certo? Por isso que você vai lá, dá uma puxadinha, dá uma estralada. Você tenta fazer de novo, não estrala. Você deve esperar entre uns 5, 6 minutos, vai conseguir fazer de novo. Por quê? É o tempo dessa recuperação desse gás. Mas essa relação do estralar, ela é muito variável. Muitas vezes você não necessita estralar para arrumar. Eu tenho alguns pacientes idosos, por exemplo, que tu vem lá e tal, não sei o que, você vai lá, ajusta uma articulação, ele não estralou. Isso não deu certo. Eu falei, não, deu certo sim, não precisa fazer barulho, entendeu? Então tem técnicas e técnicas. Por exemplo, que nem eu comentei antes, um paciente de 80 e poucos anos com artrose, você não deve estralar. Porque se você estralar, você pode quebrar um osso, entendeu? Então a gente acaba utilizando outras técnicas de mobilização, stretching, Jones e tal. Tem vários tipos de técnicas para tratar a mesma coisa. Então isso é bem variável. Tem gente que tem muito medo do estralar. Tu vai quebrar meu pescoço, não sei o quê. Não precisamos estralar o pescoço. Fazemos outras técnicas que também vão corrigir isso dali, sem precisar do barulhinho, certo? E tem alguns que gostam, falam, nossa, hoje vai dar muito barulho. Você vai lá, faz 2, 3, ele sai frustrado, fala, pô, só 2, 3 barulho? Falei, mas era só o necessário. Então, assim, a gente não estrala o que não é necessário, entendeu? Então, aquele negócio, vou dar uma estralada aqui, vai ser top, não sei o que. Às vezes você vai lá, olha, o paciente é bem intenso, mas tem 2 pontinhos, toque, toque. Resolve. Aquilo lá é o suficiente, entendeu? Às vezes nem precisa estralar, só de mobilizar, mexer, fala, opa, soltou. Então, isso varia muito. E assim, uma outra pergunta, você utiliza algum equipamento durante o procedimento ali, algum creme, alguma coisa ou não? Como que é? Esse é o único equipamento, as mãos. Então, a única coisa que acaba utilizando são as mãos. Eu não uso creme porque ele não tem eficácia, certo? Então, não há necessidade de esfregar. Porque um creme ele serve o quê? Para você esfregar e tal, alguma coisa nesse sentido. Não é necessário. Na osteopatia,
Se é necessário, a gente mobiliza a musculatura, certo? Para aliviar ela e corrigir o que está de errado, certo? Vem um tratamento exclusivamente com... o seu músculo está tensionado. Eu prefiro trabalhar com o stretch em cima dele e uma mobilização do que ficar esfregando ele. Porque o esfregar vai gerar um eritema e tal, isso faz com que aumente a circulação sanguínea e tal, tem todo esse processo. Só que esse esfregar, ele vai te demorar mais para você se recuperar, entendeu? Dependendo como esfrega. Por exemplo, profissionais buscam alguns outros que apertam muito. Não é necessário apertar para sentir dor. Coloquei no lugar. Um que não sai do lugar e outro porque só vai sofrer. Então, não há necessidade. É bem calmo, tranquilo. Os pacientes que vêm, os meus clientes e pacientes, vamos dizer assim, eles sabem que não é necessário apertar, entendeu? Por isso que eles acabam retornando, porque eles não sofrem. Entendo. É mais ou menos isso. Mas já fazendo uma pequena consulta contigo, por exemplo, eu tô jogando bola ali com os meus amigos e tal, de repente chega alguém, me dá um tranco, me dá um carrinho e eu machuquei ali meu pé. Aquele gelol, aquele produto lá que usa para dor momentânea, resolve ou não? Sim, eles têm algum... Por exemplo, o gelol, ele vai te produzir um frio e um calor, entendeu? Ele dá uma inibida no sistema de reconhecimento de dor, entendeu? Às vezes tem uma arnica dentro. A arnica, ela é um produto que cheira forte. Se tu chegar em algum lugar e falar, nossa, aquele cheiro assim parece mentolado, não sei o que, é pura arnica. Ela é colocada hoje dentro porque ela é um fitoterápico, ela auxilia um pouco, mas alívio. É um alívio instantâneo. É tipo que nem se tá com dor, vai tomar dipirona, alguma coisa assim. Então, ela produz um alívio instantâneo, mas ela não tem algo que vá ser efetivo para falar, nossa, isso daqui vai te consertar, vai te arrumar essa dor, vai tirar o teu problema. Não, ela não faz isso, né? E logo vai aparecer aquele inchaço, aquele... Isso. Já tive pacientes que chegaram para mim, deram aquela olhada assim na sala meio estranha, né? Cadê a tua pomada? Eu não vi nem um pó de creme, como é que tu vai me tratar? Entendeu? Geralmente os idosos, né? Aí eu falei, não precisa e tal. Ficou desconfiada assim, né? Mas daí depois a gente tratou e tal, dela... Olha, e agora pelo menos eu não tô saindo com cheiro de pomada, né? Aí eu toda feliz e tal, resolvi Sim. o problema. Mas na sessão seguinte que ela veio, tipo meio ano depois, ela trouxe uma pomadinha pra mim passar, né? Pra garantir. Pra garantir que... Ó, eu trouxe pomadinha. uma pomada pra você usar, porque essa pomada é muito boa, ela tem um cheiro muito bom. Era pura arnica, aquele negócio chega a queimar o nariz. Então imagina, eu o dia inteiro dentro de uma sala com aquele cheiro de arnica. Não dá não, moço? Tinha uma medicação, eu fui criado no sítio também, né? Que acho que veio dos meus avós e acho que até hoje tem o tal do doutorzinho. O doutorzinho, esse é um famoso, ali, né? Ele é famoso. Hoje o doutorzinho tá meio ficando pra trás, tá perdendo pra Fisioforte, que é uma outra pomada. É uma marca. É a mesma função. Se tu for olhar, o produto interno é o mesmo. Então tem várias e várias pomadas de várias marcas, mas quando tu vê é produzido pela mesma empresa, com os mesmos ativos dentro. Então assim, tô com uma dorzinha leve, alguma coisa, o pessoal acaba passando uma pomada, ela tem alguns canforados dentro, alguma coisa nesse sentido. Uma pancada, alguma coisa assim. Recebi uma pancadinha muscular. Às vezes o pessoal passa uma pomada porque dá uma anestesiadazinha, melhora, entendeu? Não há necessidade de um grande tratamento, alguma coisa, entendeu? Só que assim, para uso de tratamento eu não utilizo. Eu não utilizo creme nenhum. O único material tá aqui nas mãos. E aqueles vídeos que a gente vê na internet lá, que alguém pega tipo um martelo, começa a bater nas costas das pessoas. Normalmente são os asiáticos que usam isso, né? Isso. É uma técnica, é um outro procedimento? Isso é um outro procedimento que é utilizado. Até hoje não tem uma base científica para o uso daquilo. Para que eu vou usar um martelo numa coluna, entendeu? Se você pode ali simplesmente com a mão, você corrige isso dali. Então, a gente o nosso corpo ele é muito inteligente. Então tem coisas que hoje a gente ainda não descobriu com relação a ele, certo? Tem um negócio que eu brinco assim, que tem pacientes que vão sentir dor e tem pacientes que não vão. Isso no dia seguinte, porque nós temos um negócio no nosso corpo que se chama sistema simpático e parasimpático, é o nosso sistema autônomo. Então assim, em cada ponto da coluna existe esse sistema, certo? Se você mexer muito com o quadril e cervical, a pessoa fica com sono. Por quê? Por causa que você ativa um negócio chamado parasimpático. O parasimpático
simpático ele é um freio. É tipo, almocei, comi bem, nossa, deu aquela canseira, vontade de você ficar deitadão. Por quê? Porque o teu sistema parasimpático está trabalhando. Ele é o cara que trabalha na recuperação, entendeu? Então, o teu estômago tá ali, ó, moendo. As nossas vísceras, elas são muito cheias de sistemas parasimpáticos. Já aqui no meio da coluna e a lombar ali, ela tem um sistema simpático, que é o contrário, é o cara que te deixa ativadão, entendeu? Então isso varia muito. E você manipulando e mexendo com isso dali, você automaticamente está mexendo em cima desse sistema. Então assim, tu vai num cara que você esfrega, você tá bagunçando com todo esse sistema. Tu vem na osteopatia, tu vai ver que o osteopata nenhum vai ficar te esfregando, te puxando, não sei o quê. Ele vai ali, corrige ali, solta ali, alinhou para tentar mexer o menos possível com esse sistema. Só que tem pessoas que são um pouco mais sensíveis a isso. Então eu tenho pacientes que eu posso estralar, mexer de cima a baixo, no dia seguinte não tem nada, tá bem, não sinto nada. Mas tem pacientes que você faz toque, no dia seguinte me liga, fala, meu, passou uma carreta por cima de mim, entendeu? Tô tudo doído. Fala, não, espera mais um dia, vai sumir. Por quê? Esse sistema ele precisa se autorregular, certo? Já diz o nome, é um sistema autônomo, né? Não é a gente que manda, ele é um sistema sozinho. Então aqueles vídeos que a gente vê na internet do pessoal ali se matando para erguer ali um peso na academia e leva uns tapão nas costas ali, pode ser um ativo, dependendo do ponto. Não, dependendo do ponto, tu receber uma pancada, você fica tipo, todo no alerta. É a mesma brincadeira que fala assim, meu, apareceu um leão na sua frente, qual que é a sua função? Vou ficar com pupila vai dilatar, vou vir circulação sanguínea para todo lado e vou correr. Eu vou correr. Aí tem gente que fica tão nervosa que desmaia. Por quê? Porque dá uma briga nesse sistema e não sabe o que ativar o que, entendeu? E a pessoa acaba desmaiando. Pum. E tem aqueles uns que correu, terminou de correr do leão, fala, nossa, agora dá vontade de cagar. Por quê? Porque o sistema parasimpático ele vem atrás, entendeu? O simpático veio, o parasimpático vem para tentar regular. Aí quando o parasimpático alcança, o teu simpático, já escapei do leão, ele desce, o parasimpático tá lá em cima. Parasimpático mexe com vísceras, fala, nossa, agora dá vontade de cagar depois de escapar do leão. É justamente aquela piada lá que o cara correu do leão, o leão escorregou, né? Mas aí o cara falou assim, por que você escorregou? Se fosse eu, tava tudo cagado, né? Você acha do que o leão escorregou? Essa piadinha ali, ela tem um senso sentido científico, entendeu? Porque é verdade. Então, às vezes assim, você se assusta tanto que tu chega a desmaiar. Entendeu? Porque o teu corpo não consegue processar aquilo lá. Então tem essas variáveis. É que nem a gente participa de luta, alguma coisa, tu vai entrar ali num ringue, é você e o outro, entendeu? Você tá ali ativadão, não sei o que, acabou a luta, você tá destruído. Fala, nossa senhora, morri. Tu vê, foi 30, 40 segundos de luta, entendeu? Isso a gente acontecia muito no judô com a gente, então por isso que existe o treino. Pra você treinar e você, tipo, conseguir entrar numa luta mais calma e conseguir sair dela mais tranquilo, entendeu? Por isso que serve o treino. Pra tudo na vida tem treino, né? Então você precisa treinar pra ficar bom no que você faz. Isso é praticamente com todas as áreas, né? Então por isso que a gente estuda anos e anos pra ficar bom. Hoje eu tô, uns 14, 15 anos já mexendo com gente, então no começo era um tipo, achava que sabia, hoje é diferente, só de encostar ali a gente já uma das perguntas das nossas seguidoras, ela perguntou assim, você tem que tocar sempre na pessoa? Tem como fazer uma fisioterapia de forma online, remota ou não? Não existe. A gente até briga hoje com relação a conselho, essas coisas, né? Então, são áreas mais jurídicas, sobre o tal do EAD. Então, você fazer uma fisioterapia EAD, alguma coisa assim, a gente fica meio com o pé atrás. Pode ter uma e outra matéria que seja no EAD, porque você vai ter que estudar, certo? Mas o que define um bom fisioterapeuta? Ele tem que encostar numa pessoa. É a mão que vai dizer se tá ou não tá bom. Então, se você chega com um exame e fala, tendinite, tá, beleza, tem uma tendinite. Aonde? No braço. Tudo bem, deixa eu ver seu braço. Eu vou encostar no braço para saber como é que tá o nível. Se tá muito inchado, não tá inchado, já passou do processo, é um processo agudo, é um processo crônico, tá quente, tá frio. Então, isso que vai determinar um tratamento, entendeu? É isso que faz com que a gente tenha um lifting para falar, isso dali trata, tá? Então, tá com uma tendinite, faz exercício. Mas como que tá essa tendinite, entendeu? Tem que encostar. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, por isso vem paciente para mim, dependendo o que ele me fala, qual que é o negócio, vai mudando o tratamento. Então, às vezes chega assim, que eu posso te ajudar?
Ah, eu tenho dor nas costas. Qual o lugar das costas? Aqui embaixo, na lombar. Tá, tudo bem. Só incomoda na lombar? Só incomoda na lombar. Vai dor de cabeça? Não tenho. Ombro? Não tem. Estômago? Não tem. Cabeça? Não. Joelho? Não. Tudo bem, é só a lombar que tá incomodando. Deita aqui, vamos lá. Eu vou avaliar a lombar, mas eu vou olhar o resto, entendeu? Muitas vezes eles não falam, principalmente pessoas de mais idade. Chega pra mim e fala, tô com dor lombar, eu vim aqui para resolver a dor lombar. Então você olha a lombar, tem disfunção, só que você começa a olhar o resto, tem muita coisa. Então, aí quando vê, tá lá em cima no pescoço, mexendo lá no pé, não sei o quê. Ajustou tudo, ele levanta, nossa, agora tá bom, viu? Não necessariamente Entendeu? porque tá doendo na lombar, que seja lá a falha ali, o problema de saúde. Isso, que nem eu comentei antes, pode ser alguma alteração intestinal que tá gerando uma dor na lombar. Então isso varia muito, pode ser algum bloqueio no quadril que gera dor na lombar. É muito comum o pessoal do ciático. O ciático é o cara famoso, entendeu? Tal do nervo ciático, asiático e por aí vai, entendeu? Tem vários nomezinhos pra eles, mas o ciático é o quê? Ciático são nervos. Eles saem das duas últimas vértebras lombares e a sacral, certo? Se juntam 5 nervos, vira um nervo grosso. Ele tem mais ou menos a grossura de um dedinho, certo? Ele vai passando por trás aqui da base do quadril e vai descendo até o seu joelho, a parte de trás. Ali na parte de trás ele se divide em 2 nervos, tibial e fibular, e dali ele vai se dividindo mais vezes, correto? Então, o que acontece? Ele é só um nervo. Ele tá ali, ele não gera dor, ele não incomoda, ele não faz nada, ele só tá ali. O que vai acontecer? Você travou um quadril, teu músculo tá tensionado, tu tá com uma hernia de disco e tá beliscando esse nervo, aí ele vai doer. Que nem eu falei antes, o nervo ele tem 2 funções, mandar e receber informação e sentir dor, entendeu? Se você vai lá e aperta um nervo, ele sente dor. Então, tem a dor no ciático. Por quê? Porque tem alguma coisa prendendo esse ciático, certo? Isso que provoca dor. Então, o culpado não é ele. Ele não tem culpa. Ele é gente boa, não incomoda ninguém. Ele só tá ali, entendeu? Dando o alerta dele. Dando o alerta dele. Tem pessoas que eu vejo assim, quando tá muito tenso, muito assim, nervoso, começa a estralar, dá um estralo aqui na mandíbula até o ouvido. O que seria isso daí? É bem variável. Tem aquele cara que deu uma bocejada e pá, deu uma estralada. Esse você vai tratar a mandíbula. Por quê? Porque foi um trauma de mandíbula. Mas existem muitos pacientes que vêm para mim e falam, nossa, comecei a sentir um incômodo na hora de comer e tal. Você avalia essa mandíbula e o negócio tá abrindo e fechando muito bem. Não tem nada, entendeu? Isso é o que? Isso são adaptações. Aí você vai começar a procurar no corpo dele, tem várias coisas. É um quadril travado, é uma adaptação de T12, torácica, cervical baixa, primeira costela. Então isso tudo vai puxando. Imagina que você tem um sistema ali que ele começa a te entortar, para você se adaptar e tal, você tentar ficar reto, mas esse sistema ele tá todo torto. Então isso começa a sobrecarregar aqui em cima. Último caso, a mandíbula, porque se você não comer, você vai passar fome e você vai ficar louco, entendeu? Então a ideia é o quê? Que eu vou te doer aqui em cima para você procurar alguém porque tem alguma coisa errada, certo? Então você vai começar a ter dor na hora de comer. Aí, opa, mostra naqueles 3 pilares, entendeu? Da alimentação. Se você não come, você fica ruim. Então é mais ou menos isso. Então vou te incomodar na comida. Então quero ver você não ir atrás procurar alguém, entendeu? Aí começa indo em profissional até que acha alguém que vai pensar diferente. Fala, opa, será que é só mandíbula? Ou tem alguma outra coisa? Talvez alguma coisa de crânio, alguma coisa na cervical, entendeu? Porque são vários músculos que prendem todo esse sistema aqui. Porque a mandíbula é o quê? Ela é solta. Então ela é, se você não tiver esses músculos, ela tá aqui, ó, livre, caindo, entendeu? Então você tem o muscular aqui para segurar ela e deixar tudo preso, certo? E é esse muscular que vai gerar esse incômodo, essa dor. Vai apertar nervinhos, doem. Interessante. Não quero tirar os seus clientes, mas assim, já aconteceu sem brincadeira, umas 3, 4 vezes, o famoso torcicólogo. Eu acordei ali com o pescoço torto ali. O que você orienta as pessoas? É lógico, procurar você a sua clínica, né? Mas assim, o que eu posso fazer para amenizar essa dor de um torcicólogo? E o que seria ele? O torcicólogo, o que acontece? Ele é, vamos dizer assim, você tá num ponto de estado, existem vários tipos de torcicólos, certo? Existe aquela torcicola por trauma, recebeu uma pancada, alguma coisa, no dia seguinte tá travado para proteger. Existe aquele cara que simplesmente dormiu e acordou travadão, então varia como dorme, varia como faz, mas assim, para dar uma amenizada na torcicolo, alongar um pouco. São alongamentos passivos,
Alongamentos passivos são o quê? Que a pessoa mesmo faz. Tenta puxar um pouquinho, segura em torno de 40, 50 segundos. Por quê? Para essa fibra começar a soltar. Porque nada mais é do que a tensão muscular ela vai te travar, então tá tudo fechado. A ideia é o quê? Que você faça alongamentos em torno de mais de 30 segundos. Então 40, 50 segundos para lá, alonga um pouco. Ela vai aliviar. A própria torcicolo em si, ela leva em torno de 3, 4 dias para começar a soltar, entendeu? Então, o músculo ele endurece. Ele vai gerar uma tensão para proteger. Por quê? Porque você pode ter bloqueado alguma vertebrazinha, alguma coisa nesse sentido, e isso que para proteger ele se trava. Então é mais ou menos isso. A ideia é que a gente solte isso dali, se vem lá na clínica, trata sossegado, sem ter dor, porque se começa a ter dor, incomoda mais ainda, não vai soltar, vai ficar travado. Então a ideia é, todos os meus pacientes, eu tô lá, tô falando, se doer, me avisa, que eu vou reduzir a pressão. Então a gente vai tratando sem dor. Então isso que faz com que o músculo entenda o teu corpo, se sinta seguro para ele começar a relaxar, para a gente achar o que é o motivo de estar com essa torcicolo. Por que está acontecendo isso dali? Aí a gente vai, corrige, vamos dizer assim, quando a torcicolo é muito grave, a pessoa ainda vai sair com uma dorzinha, mas isso vai durar o quê? Umas 4 ou 5 horas até que o músculo solta e vai embora, entendeu? Mas já vai sair mexendo no pescoço. Para quem teve torcicolo sabe que chega aqui, num robô, entendeu? Então é uma dorzinha chata, viu? Essa incomoda, eu também já tive. É comum, né? Muito comum. É muito comum. É isso aí. Teve uma outra pergunta que eu achei bem interessante sobre LCA. Por exemplo, a pessoa fez uma cirurgia. Quanto tempo depois da cirurgia que você recomenda a pessoa pode começar a fazer uma fisioterapia? Certo. O LCA para quem não sabe, é uma cirurgia feita no joelho, tá? Ligamento cruzado anterior e tem o ligamento cruzado posterior também. Muito comum, os nossos queridos atletas de futebol, que arrebentam isso dali. Tu faz o processo cirúrgico, dependendo do hospital que você tá, você vai para a cama de recuperação, por causa da anestesia e tal, lá tu já vai chegar, vai ter um fisioterapeuta já para mexer nesse joelho. É na hora, entendeu? Até dentro do processo cirúrgico, para quem conhece e vê, o cara faz a cirurgia, termina, fecha, tira o vídeo lá, ele já dá uma testada, entendeu? O negócio é testar para ver se tá firme, porque é um ligamento. O ligamento ele tem função do quê? Um osso no outro, ele tá aqui em cima para segurar, para não deixar esse osso abrir. Ele segura, ele ao mesmo tempo que ele é rígido, ele é um pouquinho mole, por quê? Para dar um pouco de mobilidade. Então, para isso que serve o ligamento. E você saiu do hospital, no dia seguinte é fisioterapia. Por quê? Para evitar perca de massa muscular. Porque se você deixar essa perna muito parada, preservando ela ali, ela vai ficar fraca. Aí você começa a gerar compensações no seu corpo inteiro. Então, para a galera de fisio aí, fez a cirurgia, no dia seguinte, é um LCA simples, no dia seguinte, fisioterapia. Já vamos lá, já começa. Existem a possibilidade de que, fiz um LCA, também fiz um menisco e também fiz uma retirada de nódulo, algo do tipo. Então já é um pouquinho mais complexo. Varia do processo, se está inchado, se não está inchado, mas a recomendação é, nos próximos dias já esteja fazendo. Quanto antes fizer, mais rápido a recuperação. Questão de 20 dias, o cara tá caminhando e correndo sem problema nenhum, entendeu? Ainda mais que as cirurgias hoje em dia já estão bem evoluídas, já não se faz mais ela aberta, entendeu? É só pelos 3 pontos do vídeo ali. Pá, já fez aquilo ali, o vídeo que você fala são equipamento eletrônico. Isso, é o equipamento eletrônico, que hoje são 3 inserções, certo? 2 anteriores e uma superficial por cima, para a camerazinha. Então o cara vai trabalhando ali dentro no seu joelho sem precisar fazer aquele corte gigante, né? Antigamente você tinha o corte, aí você tinha que esperar o corte cicatrizar e todo aquele processo para daí você ir numa fisioterapia. Só levava aí 4, 5 meses para você conseguir se recuperar. Hoje é bem simples. Meu pai, por exemplo, ele fez cirurgia no joelho faz 1 mês agora. No 4º dia ele já estava correndo para cima e para baixo, entendeu? Interessante. Aí vai. A evolução da medicina. Ele não fez uma reconstrução de ligamento, ele fez uma limpeza interna, né? Mas já no 4º dia, vamos lá, vamos correr, caminhar, mexer, tá aí, firme e forte. uma dúvida que apareceu também, assim, por exemplo, eu trabalho num escritório, o meu trabalho é sentado. Certo. Aí eu dou aquela esticada, aquela alongada, assim. Tem algum exercício que eu posso fazer durante o dia enquanto eu estou trabalhando ali, principalmente na articulação de mãos, dedos ali, que você recomenda? Olha, o exercício básico é uma mobilização, que é o que? Junta os dedinhos, mexe um pouco, dá umas puxadas, alguns alongamentos, isso é recomendado. É bom que se mexa, levante para tomar um cafezinho e tal, alguma coisa nesse sentido. Não fique muitas horas sentadas na mesma posição, por isso que o trabalho
Para pessoas administrativas, dizendo assim, é recomendado que ela levante a cada 1 hora. Porque vá no banheiro, volte, porque é necessário uma movimentação. Um trabalho sentado, ele provoca mais problemas venosos numa pessoa do que um trabalho de pé. Porque de pé a pessoa está se movimentando. Circulação. Então, o sistema circulatório ajuda. Sentado você está ali, ó, né? O que acontece? Imagina você sentado nessa posição. Aqui no seu quadril passa-se grandes artérias e você está dobrado, então você já tem um ângulo de 90 graus nela. Então o sangue vai descer, mas para ele retornar, a pressão aumenta. Por isso que muitas pessoas que trabalham sentado usam aquelas meias Kendall, certo? Para evitar varizes. Homens também têm varizes, não só mulheres. As mulheres elas têm propensão maior a ter varizes, por quê? Por causa do hormônio feminino. Certo? O estrogênio, ele deixa mais molinho, entendeu? O que acontece? As varizes, elas são uma relação do quê? Imagina que o teu sangue precisa retornar, o caminho está um pouco fechado, então a pressão do coração ali, o 120/80, o tal do 12/8, ele fica ali, tum-dum, tum-dum. Isso vai fazendo com que ele movimente, certo? Então, quando esse sangue precisa retornar, ele está um pouco preso. O que acontece? Como o hormônio feminino do estrogênio, ele facilita com que esse sangue busque novos canais. Isso que gera as varizes, certo? Nos homens também pode acontecer. Não devido ao hormônio, mas também existe a possibilidade de acontecer homens com varizes, certo? Então, é isso então, aí. De repente, uma mulher que fica muito tempo sentada, ou até o homem mesmo, né? É recomendável utilizar aquelas meias de ciclista que fala, auxilia um pouco a circulação? Existe uma meia especializada nisso dali. É uma meia fininha, é uma meia compreensiva bem leve. Ela auxilia nesse fator. Outras coisas importantes, não sentar de perna cruzada, entendeu? Porque você vai cruzar a perna ali, imagina onde é que você está passando o joelho um por cima do outro, ele gera uma pressão. Essa pressão o dia inteiro. Tem gente que fica sentado o dia inteiro com a perninha cruzada lá, aí no final do dia tá com aquele pé inchado e tal. Isso é por quê? Isso é por causa do sistema circulatório. Até embaixo das mesas, de grandes empresas, a gente vê muito, tem um apoio de pé, porque ele tem aquela função daquela máquina de costura antiga, sim, sabe? Assim, Para o quê? Para você bombear, para fazer com que a sua panturrilha, ela gere a pressão e isso ajude o sangue a retornar. A gente brinca e fala, nós temos 3 coração, né? Um aqui em cima e tem 2 panturrilhas lá embaixo. Por quê? Você vai caminhando e contraindo, ela vai ajudando esse sangue a retornar. Uma coisa muito importante que evita muitos problemas, evitam até pacientes de aparecer lá na clínica, faça a caminhada, entendeu? 20 minutos por dia, 30 minutinhos por dia, vai te ajudar um monte, tanto nesse quesito circulatório, ligamentar, muscular, certo? Vai evitar de perder tensão muscular, vai melhorar o quesito circulatório, já não vai precisar daquele remedinho para coração, né? Então, Evita, que é o pessoal né? da pressão arterial, né? Hipertensão. Então, assim, fazer atividade física parece uma besteirinha, mas o negócio é muito importante, entendeu? E também evita um pouco da barriga, né? Então tem todos esses fatores. É necessário fazer. Pessoas que trabalham sentadas, a gente sempre recomenda, pelo menos, saiu do trabalho, faz uns 20 minutinhos, não vai... Evita um pouco o sofá, entendeu? Chegou no sofá, vou deitar, tô cansado. Faz uns 20 minutinhos de caminhada que não vai te fazer mal. E isso futuramente já evita uma cirurgia, né? Vamos dizer assim, aquelas duas situações. Tu quer chegar a ficar velho como? Tu quer ser aquele velho que tá sentado com um monte de dor ou tu quer ser aquele velho que pode brincar com os netos, correr pra cima e pra baixo? É uma vida inteira que vai te decidir o que você vai ser quando você tiver uma idadezinha mais avançada. Se você numa vida inteira praticou uma atividade física, fez alguma coisa nesse sentido, tu vai envelhecer mais tranquilamente, entendeu? É um envelhecimento independente. A gente vê hoje, tem muitos velhinhos que têm a necessidade de ter um cuidador, porque não consegue fazer as coisas sozinha, se sente fraco, aquela sensação de cair. Então, assim, se tu levou uma vida inteira onde é que você conseguiu fazer uma atividade física, tirar um pouco desse lazer para você, você consegue envelhecer e ter uma autonomia até o resto da sua vida, né? Então, isso é muito importante. Isso é um alerta muito grande, né? Porque hoje, na nossa região, Quatro Pontes, no geral,
Nós temos ali os nossos avós, os nossos pais, uma pessoa com uma idade mais elevada, que é aquela pessoa que não para, né? É o senhorzinho ali que tá carpindo, é o senhorzinho que tá ali cortando mato ali, porque a vida inteira ele foi ativo, né? E a gente vê hoje as pequenas gerações aqui, ó, no celular, em casa o dia inteiro sedentário, né? Não, então futuramente podemos ter muitas doenças graves, né? Hoje, por exemplo, uma das coisas que eu postei uma foto ali, teve muitos comentários e perguntas com relação à escoliose, né? A escoliose, no adulto, ela já está formada. Você não ganha ela depois de adulto. Você produz uma escoliose... Na nossa avaliação, você falou que eu tenho, né? Isso, você tem um pouquinho de escoliose. Então, assim, a gente produz uma escoliose do 0 aos 16 anos, que é o tempo de formação do adulto. Então, assim, eu cheguei aos meus 16 anos, eu estou formado como estruturalmente, se você não tem escoliose, no resto da vida você não vai ter, entendeu? É dali que você produz, porque a mochila é muito pesada. A gente ia na escola e queria levar todos os livros junto, né? Apesar de ter 2 matérias no dia, mas queria levar todos os outros junto. Então, isso dali carregava de um lado e ia indo, né? O pai e a mãe não tem aquela orientação, fala, não, carrega reto, bonitinho, não sei o que, para você ficar retinho. Então, ali que forma. E hoje em dia, essa piazada que tá vindo é a piazada da era do videogame e do computador, entendeu? Então, eles estão o dia inteiro sentados e quando vê, tá um para um lado, tá para o outro. Isso dali que vai produzindo. Então, a gente vê hoje em carga produtiva, quando gera ali seus 18, 19 anos, a gente vai fazer uma avaliação quando a pessoa tá entrando no primeiro emprego, alguma coisa assim, dependendo da empresa, né? Por exemplo, nós trabalhamos com uma empresa onde é que a gente faz o pré-admissional. Então, a gente sempre avalia os funcionários antes deles entrarem na empresa. E dá para perceber que essa piazada dos 22 para baixo aqui é uma piazada que estava muito em computador, muito em celular. Então, já tem escoliose. São pessoas que têm escoliose, então é muito comum. Então, para se cuidar de uma escoliose, do 0 aos 16 anos. Se ali você não teve, pro resto da vida você não tem. O que essa escoliose pode gerar? Ela pode gerar adaptações para o futuro. Facilitar você ter uma hérnia de disco, facilitar você ter um bico papagaio, uma artrose. A artrose só dá em colunas mais avançadas, tá? Então, uma pessoa com 20 anos ter uma artrose, ou ela tem uma grave escoliose, alguma coisa nesse sentido, para daí você ter esse desgaste, entendeu? A artrose é o quê? É um desgaste de articulações, certo? Então, você tem... Imagina, pega um osso de galinha, aquela partezinha branca que tem por cima, essa dali tem que ser lisinha, certo? Sim. Se você raspa ela fora, você começa a bater no osso. Assim é um osso com artrose, porque ela perde a parte branca, entendeu? Aquele branquinho, ele se desgasta, se E não quebra, recupera mais. E não recupera mais. Por que que não recupera? Porque não tem osso, é porque não tem sangue. O que que faz você se recuperar é o sangue. Então, o seu sangue que leva nutrientes e glóbulos brancos e todo aquele processo para se recuperar. E nessas cartilagens não tem sangue, entendeu? Por isso que elas não recuperam. Existem hoje já alguns procedimentos e medicamentos que reduzem o sistema de dor. Eu tomo Artro Livre. Vai escutar todo velhinho tem um Artro Livre da vida aí, quem tem artrose. O que esse Artro Livre faz? Ele inibe o teu sistema de sensor. O que é? Ele inibe o teu sistema de dor nas terminações nervosas. Então, é um medicamento que ele vai lá na tua terminação nervosa e inibe a sensação. Ele reduz a sensação de você receber o contato. Por isso que você pode andar com tudo arrebentado ali, que você não vai ter dor, entendeu? Então, o meu, tomo Artro Livre, eu fico maravilhoso. Tem outros medicamentos, né? Mas a ideia dele é o quê? Ele reduz esse sistema sensitivo. Ele não recuperou a sua cartilagem. Já que você falou um pouco de medicação, é lógico que tem que ser um profissional para falar isso, né? Eu sou aqui da região de fronteira de Guaíra e um pessoal vai muito ali pro Paraguai para buscar um famoso Reumazin, que na verdade no Brasil tem os medicamentos que não são autorizados, né? Isso. Mas Reumazin, que trata justamente o reumatismo. O que é o reumatismo? Cara, essa dali é difícil de explicar um reumatismo. Ele é uma doença autônoma, entendeu? Varia, pessoa de pessoa, o que ela tem para ela ter um reumatismo. Então, isso... cada um tem uma espécie diferente. É um sistema automático da pessoa, entendeu? Uma doença autoimune, geralmente, é jogada em cima do reumatismo. E com relação a medicamento...
tem que chamar um farmacêutico que ele vai te manjar disso dali. Eu não vamos importar de forma ali, porque... Não vamos importar muito, que não é a minha especialidade no reumatismo ali, nessa parte de medicamento, né? E é um risco, né? Tanto é que eu não prescrevo medicamento. Então, tem muitos pacientes que falam, eu preciso tomar alguma coisa, não sei o que. Eu falo, toma uma cervejinha que... resolve melhor. Vai te deixar mais feliz do que você tomar um paracetamol, entendeu? E o relaxante muscular? É para quê? Uma dor específica? Um nível de dor? O relaxante muscular, ele é um inibidor. Então, assim, ele vai te inibir a dor, entendeu? É uma maquiagem da dor, certo? Então, você toma ele para dar uma relaxada na tua musculatura para reduzir o nível de dor. Geralmente, com dores relacionadas ao tensionamento, certo? Mais ou menos isso. Fray, explica uma situação para mim. O nosso seguidor aqui falou, tenho aquele cupim na cervical, é postural. A ósteo conserta? O que é esse cupim? Esse cupim, na verdade, assim, depende muito do paciente e da idade também, certo? Pessoas mais novas com essa alteração nessa basezinha cervical aqui, tem gente que tem acúmulo de gordura, certo? Por causa de tensão, então se acumula um certo processo de gordura ali em cima, certo? E tem também o pessoal com alteração mesmo da coluna, por causa de postura, ok? Dependendo o grau que tá isso dali, é corrigível, certo? 1, 2 sessões ali a gente consegue corrigir, devolver bem a mobilidade e tal, mas dependendo o grau que já está mais avançado, pessoa mais de idade, algo do tipo, ele já não é corrigível, certo? Então, e varia muito também do que a pessoa faz. Se é uma pessoa que fica, por exemplo, o tempo inteiro no celular aqui, isso propicia a ter isso daí. Então, não adianta eu movimentar, mexer, ajustar, depois ela tá ali. É o famoso corcunda ali? A corcundinha, isso mesmo. Ela acontece bem aqui em cima, final da cervical, começo da torácica. São as 2 primeiras torácicas e as 2 últimas cervicais que acabam gerando essa alteraçãozinha. Então, muitas vezes, por algum bloqueiozinho, pode gerar, certo? Leva-se um certo tempo. Mas a correção, a gente corrige, mas se continua fazendo a mesma coisa que levou esse tempo para produzir isso, não tem solução. A solução é o quê? Fazer atividade física. Vou falar com o Andrei ali, ó. Show. Ele já bota o pessoal na linha. Mas é bom fazer atividade física. Interessante. Então, para você que mandou essa pergunta, já faça uma consulta com o Dr. Fray aqui e depois procure o Andrei para fazer um exercício físico. Isso aí. O pessoal perguntou também sobre o formigamento. O que seria esse formigamento? O formigamento, ele pode acontecer em vários locais do corpo. Então, já tive pacientes, formigamento na mão, formigamento no braço, na perna. Isso é o quê? É um pinçamento do nervo, certo? Nós temos aqui, ó, o que tem amarelinho, para quem for olhar no vídeo, isso aqui é nervo, certo? Se você ir lá e uma dessas vértebrazinhas, ela pinçar esse nervo, todo o trajeto que esse nervo seguir, ele vai ter a tendência a queimar ou formigar, certo? Na cervical é muito comum porque é uma região muito móvel, certo? Gera-se uns bloqueiozinhos nela ali, as musculaturas vão lá e trava. Isso vai fazer com que ele pinçou esse nervinho. Então, cervical, da terceira cervical até aqui embaixo entre a primeira torácica, são nervos que vão para as mãos. Então, todo o teu sistema de movimento das mãos é gerido aqui em cima. Então, todos os nervos estão ali. Você travou ali, travou a primeira costela, travou a clavícula, travou o desfiladeiro de ombro, cotovelo, alguma coisa nesse sentido, você vai ter um formigamento nas mãos, por exemplo. É um alerta. Tô com formigamento na lateral da perna, não sei o quê. Pode ser relacionado às saídas aqui embaixo, porque a ideia é a mesma. Tem um nervo sendo travado. Esse nervo sendo apertado ali, ele vai formigar. O que é esse formigamento? É falta de informação, entendeu? Imagina que o teu nervinho, ele tá mandando uma informação para você subir e descer seu dedo, certo? E você foi ali e apertou onde ele passa. Opa, o dedo não tá mais funcionando direito, entendeu? Não tá abrindo do jeito que eu queria. Por quê? Porque ele tá sendo travado. Segurando muito tempo ali, você vai começar a formigar esse dedo, né? Então, essa região onde pertence esse nervo vai estar formigando. Então, tem gente que acorda de noite e fala, nossa, formigou as mãos, mas também tá dormindo tudo torto assim, entendeu? Travou tudo, acorda com aquele braço morto, fala, eita, meu braço morreu. Dorme em cima do braço. Você dá aquela chacoalhada no braço, de repente o bichão volta à vida, entendeu? É mais ou menos isso daí. Entendo. Então tá, Fernando, só tenho te agradecer. Se a gente continuasse esse papo, iríamos até de madrugada aí. Mas assim, pessoal, se alguém tem alguma dúvida, pode procurar diretamente o doutor na clínica dele. Ele vai deixar o contato e o telefone dele. Quais são as suas redes sociais? Geralmente o pessoal me acha no Instagram,
pelo meu próprio Instagram ou Instagrams da clínica, certo? Ali neles já tem o telefone para contato, então já pede direto lá, a secretária já agenda, deixa tudo certinho, tá bem? Qualquer dúvida, alguma coisa, é só me pedir no Instagram também ali, que acaba me achando, eu tenho tempo, eu já respondo, já envio. Muitas vezes é mais a dúvida, né, do que a dor, a pessoa só quer tirar uma dúvida contigo ali, você geralmente atende. tem muitos clientes meus que vêm me perguntar no Instagram, falam, eu tô com tal e tal situação, é possível dar uma olhada, mexida, é coisa que você faz, não faz? Então a gente vai vendo, às vezes vem umas perguntas meio cabulosas, falam, isso aqui é relacionado mais a um médico, um especialista em tal área. A gente também acaba enviando para as pessoas, entendeu? Fala, vai procurar tal fulano. Que não é comigo, é outra área. É outra área, então nem tudo é comigo, entendeu? Eu mexo com muita coisa, mas tem coisas que são especificamente de outros profissionais, né? Então tá, Fernando, agradeço, tá, você ter aceitado o nosso convite. Deixo aberto, se você quer mandar um recado para alguém, quer tocar mais algum assunto, o espaço é seu. Não, tá sossegado. É isso aí. Não sou muito de falar, eu falo pouco só. Então tá, muito obrigado, tá? Pessoal, vocês esperam ter gostado dessa nossa entrevista, tá? A nossa ideia é justamente trazer cada semana um especialista de cada área. Hoje nós aprendemos muita coisa, tá? Agradeço a presença de vocês e conte conosco sempre. 4 Pontos Cast conectado com você. Valeu! Muito bem.